Será que a adolescência é uma fase típica, caracterizada por problemas, por conflitos, que o jovem fica meio sem saber como resolver no lar, na escola, na comunidade? Acontece que ele deixou de ser criança e está ingressando na adolescência. E assim ele ainda não se situa bem nas suas relações de amizade. E como é que ele se situa na célula mãe, que é a família? Bom, abrindo o jogo, hoje vai tratar desse problema, desse assunto. Como é que o jovem se relaciona logo assim que ele começa a desabrochar na adolescência? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o jovem João Vieira, a jovem Rosana Garcia, a psicóloga clínica doutora Dilercy Adler, o senhor José Maria Cantanhede, a doutora Diamantina, assistente social, professora Josete Coutinho Freitas, professora universitária, e o jovem Carlos Alberto Lima. A colocação de abrindo o jogo vai ser feita inicialmente para a doutora Dilercy Adler, que é psicóloga. Nós vamos perguntar à doutora Dilercy o seguinte: por que ocorre, doutora Dilercy, problemas de relacionamento entre pais e filhos logo no início da adolescência? O que ocasionam esses problemas? Eles são comuns, não são comuns? São comuns. Não necessariamente teria que acontecer, mas comumente acontece. Em decorrência da própria educação nossa, do nosso social, a criança, ou melhor, o adolescente sai de uma recém-infância para ingressar no mundo já de adultos. E ele vem da infância cheio de fantasias ainda, né? E vai começar a ter contato com a realidade de uma forma, às vezes, um pouco diferente do que aprenderam, ou melhor, do que ensinaram para ele. Começam os primeiros conflitos aí, do que ele aprendeu na vivência em família, com o que ele vai começar a ver de fato. E, por outro lado, acentuado com uma diferença também com o crescimento fisiológico. São duas questões fundamentais aí, a questão tanto do físico, como a questão também do emocional, que é sempre sobrecarregada pelas normas nossas de educação. Mas essa questão do físico, como é que a senhora situa, por exemplo, que é sobrecarregada pelas nossas normas de educação? Como é que se situa aí essa questão do físico? É porque na infância não há assim tanta diferenciação em relação às questões sexuais, né? Já na adolescência não, vai haver uma afirmação do papel sexual, inclusive, e que é em decorrência do fisiológico, né? Então, começam aí as fundamentais diferenciações de papéis. E vem todo o conflito e a descoberta da própria sexualidade, que começa a ser realçada, não que ela comece na adolescência, que desde a infância a gente tem sexualidade, mas ela é realçada nessa fase da adolescência e associada à discriminação de papéis do feminino e do masculino, o que é ser mulher, o que é ser homem. Eu concordo com o que a Dilercy, com a opinião dela. Entretanto, eu acrescento o seguinte, que essas relações, elas poderão ser traumáticas ou não, dependendo da estrutura familiar e do tipo de educação, de formação, eu diria até bem melhor, o tipo de cabeça que tem os pais desta criança. Quer dizer, a partir do momento em que a família é aberta e fundamenta-se no diálogo para com a criança, principalmente na fase da infância, que me parece que se formam essas questões de valores, de igualdade, de liberdade para com os pais. Se elas são bem formadas nesta idade, provavelmente este adolescente terá menos trauma ao enfrentar as questões sociais da adolescência. Bom, nós estamos com adolescentes aqui, eu gostaria de ouvir a opinião, por exemplo, da Rosana. Bem, a minha mãe me instruiu sexualmente bem, entendeu? Agora o meu pai, ele não conversava muito sobre isso, entendeu? Ele não se abria, ele não tinha papo. Com a minha mãe foi tudo ótimo, tudo que eu fazia eu contava pra ela, mas com meu pai não foi muito bom.
peço aos pais que conversem mais com seus filhos a respeito da educação sexual.